O governo, depois de muito enrolar, a palavra é essa, ele anunciou na imprensa que vai dar um reajuste para os servidores. Fez uma matéria, soltou aí, fez umas entrevistas. Não, aqui é duas tabelas. Só que o que acontece? Uma coisa foi anunciar na imprensa, outra coisa foi apresentar a minuta do projeto. Para quem é servidor público sabe que ninguém vai ter reajuste se não houver uma aprovação na Assembleia Legislativa de um projeto de lei. Inclusive, projeto de lei complementar, não pode ser nem lei ordinária. Bom, acho que quase todo mundo, e foi distribuído aqui, teve acesso à tabela do governo, que aliás é uma foto, tem que deixar bem claro, isso é uma foto de uma tabela que a SAP nos forneceu, né? E que não dá nem para a gente aumentar a letra, porque é foto, né? Então as letrinhas minúsculas aqui para fazer os guardas não enxergar, porque a maioria dos ASP hoje passa dos 40 anos, já está tendo que usar óculos. Imagina ler uma tabela dessa, isso também tem que ficar claro. E na tabela tem algumas coisas que não condiz com o que foi anunciado na imprensa. Um exemplo, ele anunciou 15%. Se você pega o salário base do ASP1 atual e o salário base do ASP1 com o dito aumento do governo, na tabela do governo para o projeto, dá uma diferença de mais de 35% de reajuste. Depois todos os outros níveis de ASP2 a ASP8 dá exatamente 15%. Se alguém for matemático conseguir me explicar isso, eu não consegui entender ainda. Segunda coisa, ele disse na imprensa que extingue o local 1 do ALI. Só que o local 2 do ALI é R$ 664, 664. E o nosso ALI atual é de 764, 764, dá R$ 100 de diferença. Nesta tabela, o ALI vai para 815, o ALI 3, e o ALI 2, porque o 1 é extinto, fica em R$ 740. Como se chegou a isso, não sei, porque não foi apresentado nenhum índice e nem um acréscimo oficial de reajuste no ALI. Só foi dito. Um momento, colega, vou dar a parte para todo mundo, vou explicar primeiro, sim. Depois eu vou abrir para questionamento. Então, o questionamento que nós estamos fazendo aqui é até quando esta tabela é verídica, é fato, porque como não veio uma minuta de projeto esclarecendo isso, e a minuta de projeto é que define as regras, certo? Nós ficamos na dúvida. Mas de repente é verdade. Só que eu preciso esclarecer uma coisa. Quando foi criada a OP, o governo, através do secretário da Administração Penitenciária, anunciou que a nossa OP era igual à da Polícia Militar, que na época era R$ 540. Só que quando ele mandou o projeto para a Assembleia, baixou para 400. Isso é só uma informação estatística para vocês lembrarem do passado e não cair na esparrela do futuro. Muito bem. O que acontece? Nós apresentamos uma reivindicação tirada de Assembleia, da categoria, para o governo. Entre elas, era reajuste de 24 ponto alguma coisa, não me lembro exatamente, entendeu? A incorporação do ALI, que na verdade é a incorporação das gratificações, hoje nós só temos o ALI, né? E aí por quê? Alguém vai falar assim, mas o adicional do local de exercício, nós temos o adicional de insalubridade. Só um detalhe, a insalubridade é previsão constitucional, o ALI é invenção do governo para não dar aumento em 2003, em 93 na verdade, que ele foi criado em 93. Então nós precisamos entender a lógica para reivindicar com precisão. Aí o que nós fizemos aqui? Criamos uma tabela, que é essa que nós passamos para vocês, que está escrito assim, tabela de salário se o governo incorporasse igualitariamente o ALI. Então esses valores que está aí, é nada mais nada menos que pegar o ALI, dividir por 2, somar o salário base atual, que nós recebemos hoje no Olerite, e acrescentar os 15% do governo. Nós chegamos a esse base que vocês veem aqui, todos os bases. Como o base ele incide 100%, nós voltamos os 100% do ALI, porque ele dividiu em 2, mas depois ele entra no
RTP, já corrigido. Os outros 50%. Aí, ao terminar os cálculos, o que a gente percebeu? E vocês podem conferir aí. Tirando o salário do ASP 1, que depois eu vou explicar que é um achatamento do governo e uma ilusão para os futuros agentes de segurança penitenciária, os valores quase que se equiparam. Por exemplo, segundo o governo aqui, o salário inicial do ALI 3 para o ASP 1 é de 2,68. Pelas nossas contas, aonde está escrito ALI mais RTP mais base mais 15%, seria o mesmo que isso aqui. Então dá 1.979, bem a menos. Por quê? Porque o governo, como disse, no ASP 1 ele jogou mais de 35%. Né? Mas é indicação, né? Mas se a gente comparar o ASP 2, o do governo, segundo ele, no ALI 3 dá 2.222,12. O nosso dá 2.285,60. Ou seja, em torno de 50 e poucos reais de diferença a mais, né? E aí nós vamos comparando os demais também, vai dar sempre essa diferença. Vai dar sempre mais ou menos a mesma diferença. Por quê? Porque é 15% sobre o seu salário, né? Outro detalhe que é importante frisar é que aqui, quando se incorpora o ALI, nós perdemos os 13%, 11% do GAP, né? Da Previdência e 2% do IANSP. Então, mesmo esse valor a mais que está dando de diferença aqui, no frigir dos ovos vai dar menos para nós. Aí você fala assim, mas pô, então nós vamos aceitar uma coisa menor do que o governo está dando? Só que tem dois detalhes que precisam ser esclarecidos. O primeiro, a partir do momento que a gente incorporar o ALI, não existir mais esse ALI, porque o ALI não é tributado e também não é tributado pela Previdência, mas também não se incorpora para nada. Essa história que incorpora na aposentadoria é outra mentira. Quando o governo, por exemplo, está previsto os 11%, nós vamos ter 11% em cima, por exemplo, no ASP 1 de R$ 989, sendo que se fosse do jeito que o governo quer, nós ia ter 11% em cima de 626. É só vocês fazerem uma conta matemática que vocês vão perceber a diferença. Segunda situação é o seguinte: hoje nós temos um problema sério e que, se continuar, um agente de segurança penitenciária que se afastar por qualquer problema de saúde vai perder, no mês ou no período que ele ficar afastado, no mínimo R$ 815, que é o ALI, porque incorporando não perde, né? Além disso, muitos companheiros, a maioria dos companheiros, hoje, se a gente fizer um levantamento na SAP, nós temos pelo menos 45 ASP, 45% dos ASP, ou já com direito de aposentadoria, ou para se aposentar. O governo diz que incorpora o ALI em 5 anos, até 2014. Só que o ALI praticamente não vai ter reajuste, porque se vocês olharem aqui na tabela do governo, ele diz que o ALI tem um reajuste aqui, ó, por exemplo, de 20% para o ASP 1, de 11% para o ASP 2, de 11% para o ASP 3, 12%. Eu não sei de onde eles tiraram essa conta, se o valor do ALI é 815 para todo mundo. Então eu não entendi onde está essa diferença de percentual. 2012 vai ser a mesma coisa. Exatamente. Então nós precisamos aprender a defender salário. Gratificação não mais. Nós temos que acabar com a política de gratificação do Estado. Portanto, bem, partindo do princípio que o governo ainda não apresentou a minuta, só disse na imprensa, partindo também do princípio que o governo não atendeu às nossas reivindicações do jeito que nós pedimos, nós podemos então apresentar uma contraproposta para o governo, usar a mídia a nosso favor e dizer o seguinte: olha, o que nós estamos pedindo é a incorporação, que é questão legal, é questão de atender a Constituição do Brasil, entendeu? Não vai afetar os cofres do governo a mais daquilo que ele fala, porque o que ele pode alegar é o seguinte: se a gente pedir mais, mas eu não posso aumentar mais que 15% esse ano, então não tem jeito. Então tá bom, nós aceitamos o 15% desde que incorpore o ALI, certo?
Aí o governo vai apresentar, provavelmente, porque dia 1º de agosto entra na Assembleia o projeto, provavelmente. Por quê? Porque a Assembleia está em recesso, por isso que ele não mandou ainda o projeto. E ele não apresenta para a sociedade porque ele abre questionamento. A partir do momento que você tiver um documento do governo que seja a minuta do projeto, nós temos argumento. Agora nós não temos, nós temos notas na imprensa, nós temos matéria na imprensa. Jornalística. Que você põe uma palavra aqui, põe outra lá, que por exemplo, tem até no site do Cidasp, que o nosso jornalista reproduziu, onde diz lá da questão do vale, que está escrito, além do reajuste de 15%, haverá... Haverá aumento e extinção do vale, só que ninguém entende isso. Isso é uma linguagem técnica jornalística. Minuta do projeto é que nós vamos entender na letra da lei o que ele está querendo. Então nós temos que pensar nisso. Por isso eu proponho, isso é proposta, que a gente aprove esse projeto, essa tabela, dessa forma de incorporação, e que o sindicato tire da Assembleia o material, manda para o governo e fala, nós queremos sentar na mesa para discutir desta forma, que é a forma que a categoria aceita. Entendeu? Ou outra proposta que alguém tiver, para a gente poder debater e chegar a um denominador comum. Mas se a maioria decidir, não, fica do jeito que está, fica do jeito que está. O sindicato faz o que a Assembleia decide, certo? Essa é uma proposta, eu estudei isso durante 2 dias, para me chegar a isso, analisando, como eu disse para vocês, friamente, com os descontos da Previdência, a gente vai ter redução no salário, daquilo que o governo está apresentando, só que para o futuro e para aqueles que precisam se afastar para tratamento médico, que é o nosso grande problema. Nós temos colegas trabalhando doente no sistema penitenciário, porque tem contas a pagar e não pode se afastar, porque se ele se afastar ele perde R$ 764 hoje. Parece pouco, é muito dinheiro. As minhas contas dentro de casa, de água, luz, aluguel, prestação disso ou daquilo, não dá 700 reais. Para simplificar aqui, o que eu entendi que o Rosado falou, se não for isso, vai ser tá. Então, pelo que o Rosado colocou, a proposta seria, em primeiro lugar, a incorporação de 50% do vale ao base, certo? Aí, feito isso, no segundo momento, aplicar os 15% sobre o básico já incorporado. Isso. Certo? Foi isso? É exatamente isso. Colocação. Agora, só para me finalizar brevemente, eu acho que vão perguntar aqui depois, a questão do ticket ficou para o mês que vem. Então, dá uma polêmica muito grande, se vai perder, não vai perder. Então, gente, nós não sabemos ainda, porque isso vai ser negociado no mês que vem e pode-se aumentar o teto, pode-se até extinguir o teto, enfim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que sabemos é que vai ser discutido, essa questão vai ser discutida. O que ficou discutido? Que a gente ia chamar a Assembleia assim que o governo apresentasse o índice. Quando saiu na mídia que o governo apresentou o índice, nós entendemos que ele já tinha a minuta de projeto e ia apresentar para nós. Só que o que ele fez? Ele apresentou matérias na imprensa e essa tabela através da SAP. Esta tabela, ninguém sabe quem fez, como foi feito e com base em quê. Aliás, essa tabela tem completa, não está essa unidade na tabela aí, né? A gestão pública falou que encaminhou para a SAP. Então, aí o que a gente tem que ficar, o que tem que ficar claro, nós não temos agora como falar assim, ó, nós não concordamos ou discordamos da proposta do governo, porque não existe proposta do governo.